a Nutri. A Cláudia tá comigo aqui na bancada. Cláudia, bom dia, prazer em recebê-la aqui no Papos de Mulher. Bom dia, Aline. O prazer é todo meu, com certeza, estar por aqui nesse ambiente tão agradável e com você, que é uma pessoa inspiradora também. Opa, que coisa boa. Cláudia, olha só, eu quero contar como foi o nosso contato. Eu conheço a Cláudia há um tempo, né? A gente se encontrava mais frequente na Fátima, né? No São Mandar um beijo pra Fátima. Volta e meia, a Fátima tá na nossa sintonia. Um beijo pra ela. Faz tempo que eu não vou ali visitar. Hoje sou vizinha, viu? Pra ver como a vida tá corrida, que a gente não vê nem os vizinhos. E eu falei esses dias, numa participação no Rude, falei assim, olha, quem não tá gripado vai ficar essa semana. Porque são muitas mudanças. Não tá fácil, Cláudia, a vida da musa do tempo, porque não tem uma semana de paz. Ou é mudança, ou é uma semana de chuva, ou vem um calorão danado. E aí a Cláudia me chamou lá no Instagram e falou, não, mas a gente pode dar uma cuidadinha no sistema imunológico com a alimentação e talvez essa tua máxima aí não se aplica. Eu falei, já gostei, Interessante. Então, e aí eu tô contando isso pra audiência, porque às vezes, Cláudia, nós temos muitas mulheres que nos ouvem e poderiam contribuir muito, como tu vai fazer hoje conosco. Mas não nos escrevem, não nos chamam. E o Papo de Mulher, ele tem essa premissa, colocar as mulheres para falar sobre os seus conteúdos impactando a vida de outras mulheres e famílias, enfim. Então, que bom que tu me chamou por lá. Mas antes de começar, quem é essa mulher? Quantos anos de carreira que tu tem? Aline, sou formada há 20 anos. 20 anos na nutrição. Na nutrição, isso aí, E eu sou apaixonada pela nutrição, né? Porque eu sempre digo isso, e a gente comentava antes também, né? Que eu espero que as pessoas não acreditem em mim quando eu falo sobre a alimentação. Mas que elas vão e façam para ver o que a gente tem de retorno, né? Porque não é só o sistema imunológico, é a saúde, é o bem-estar de uma maneira geral. A saúde não é a falta de doença, do meu ponto de vista, né? A saúde é o bem-estar físico, mental, emocional, espiritual. E a gente só sente isso quando a gente é pleno, né? E a alimentação tem tudo a ver com isso, né? Então eu aprendi na prática, porque eu tenho uma doença autoimune, que é a psoríase. O guial, que é só nas unhas. Mas eu controlo ela pela alimentação, porque é uma doença também inflamatória. E eu não tenho progressão dela para a pele. Quem tem psoríase sabe que isso também é cutâneo, né, na pele. Eu não tenho progressão nela justamente por isso. Então eu vivencio diariamente os benefícios que isso também me traz, né? Fora todo o resto, né, que a gente tem só em se sentir bem. Ô, Cláudia, mas por que tu escolheu a nutrição há 20 anos? Porque hoje a gente fala muito mais. Hoje, assim, eu completei 18 anos de rádio, embora não pareça, gente, sabemos, não parece, mas já são 18 anos de rádio. Hoje, quando a gente tem uma pauta específica de nutrição, a gente fala, vamos falar como a Nutri, e nos vem algumas na cabeça, mas não vamos muito longe. Há 20 anos, há 18 anos, quando nós tínhamos uma pauta, assim, eram algumas Nutris. As cidades tinham, assim, a fulana de tal é a Nutri da cidade, né? Tem 2, 3, não era um mercado que tinham tantas, e também, me corrija se eu estiver errada, acabávamos relacionando a nutrição, a nutricionista, ao papel do emagrecer. Ainda hoje. Ainda hoje. Infelizmente, assim. Não evoluímos nisso. Quando eu me apresento como nutricionista, as pessoas já taxam. Para emagrecer. Tanto que hoje, assim, eu tenho um contato muito grande com Nova Brécia, né? Então, eu atendo lá no posto de saúde. E daí as pessoas, quando me enxergam, dizem, nossa, eu quero ser igual a você. Olha, uma nutricionista magra. Que bom, né? Então, eu vim aqui porque eu quero ter esse estereótipo, esse corpo, e não é bem assim, né? Porque a nutrição é muito mais do que isso. Eu acho que a forma do corpo é reflexo de tudo aquilo que a gente cultiva com a alimentação. Mas é reflexo, não tem que ser o objetivo. Né? Vai ser uma consequência. Uma consequência, isso aí. Do meu ponto de vista, é assim, né? E por que então tu escolheu a nutrição há 20 anos? Vou te dizer, Aline, que eu escolhi a nutrição, eu trabalhava numa fábrica de rações. E a nutrição está muito presente, óbvio, né? Mas na nutrição animal. E eu pensava que com aquela alimentação, um frango, com 42 dias, estava pronto para ser abatido e ele não podia adoecer no meio do caminho. Porque se ele adoecesse, ia prejudicar tudo isso. E eu pensava, nossa, a nutrição é tão importante para um animal, como não vai ser para um ser humano?
E a partir daí eu comecei a me interessar pela nutrição humana, óbvio, né? E foi aí que eu escolhi minha profissão. E hoje, Cláudia, a gente pode dizer que o teu trabalho ele está relacionado ao emagrecer ou a tua dedicação lá no consultório, no espaço clínico, na loja que tu tem lá em Arroio do Meio, ela está mais concentrada em o emagrecer ser o resultado, né? Mas fazer essas mudanças aí que a gente vai falar durante o nosso bate-papo. O emagrecer é o resultado. Infelizmente, eu digo infelizmente assim porque a busca pela nutrição ainda é muito maior no emagrecimento. Mas eu tenho hoje um percentual grande de pessoas que buscam saúde. Por exemplo, artrite, artrose, são coisas que vêm junto, né? A saúde da mulher, menopausa, que tira a mulher do prumo, né? Muda totalmente o estado de saúde da mulher quando entra na menopausa, né? Então eu tenho uma busca muito grande. Mas eu sou apaixonada pela nutrição esportiva. A nutrição esportiva é tu utilizar a alimentação para ter a tua melhor performance. Não estou falando de ser atleta, né? Mas é tu utilizar a tua alimentação para melhorar o teu desempenho em tudo. E a atividade física está junto nisso, né? Porque tu vai lá, tu pratica atividade física e tu não consegue usar tudo o que esse combo te daria se tu não tivesse uma alimentação, porque a alimentação é o teu substrato, né? É o que vai te manter, é o que vai te dar energia, é o que vai te extrair o melhor. E o sistema imunológico tem tudo a ver com isso também, né? Porque é aquele combo todo, né? Então a nutrição esportiva, do meu ponto de vista, melhora todo o resto também. E ela não é só para quem é atleta. Não é só para quem é atleta, é para quem pratica atividade física, que aliás todos deveriam praticar, né? Aliás, essa é uma ótima pauta. Vamos começar pelo sistema imunológico, então. A gente vive um período, Cláudia, que eu até brincava com essa fala lá com o Rude na previsão do tempo. Para nossa audiência que talvez me acompanha só na Independente, a editoria do clima na Tropical também é de nossa responsabilidade. Então, uma das participações eu faço com o Rudimar no Caravana Sertaneja de manhã. E é uma participação mais leve, mais solta, né? E a gente brinca muito. E eu falava para ele, olha, quem não está resfriado ficará, porque nós vamos viver uma semana de muitas mudanças climáticas. E eu tenho percebido que aqui na Independente nós entrevistamos pessoas todos os dias. Então, no Panorama, pelo menos uma pessoa entra aqui no estúdio comigo com Moisés. E ou ela está tossindo, com medo de tossir durante ou ela nos conta que esteve resfriado, ou no final da entrevista ela fala, eu acho que eu vou fazer uma gripe. Né? Essa tem sido assim, a fala. As pessoas estão mais resfriadas e a gente fica colocando aí na conta da mudança climática, mas tem como, por exemplo, reduzir esse efeito do resfriado com a alimentação? Tem, Aline, mas isso é é progressivo, né? É uma coisa que nós cultivamos durante o ano inteiro. Não dá para pensar isso só no inverno ou só quando tem mudança de temperatura, né? As pessoas pensam, eu tô gripada, vou tomar vitamina C. Isso. Porque isso seria uma forma de tentar amenizar, mas isso é um conjunto. Eu digo que a nutrição não é fase, é a vida, né? Tu tem que ter isso incutido no teu dia a dia, na tua rotina. Então, incluir alimentos anti-inflamatórios são fundamentais, né? Mas isso tem que vir para agregar, só que tu não pode ter tudo que inflama junto, né? Porque se na tua rotina tu tá colocando um monte de coisa que não é legal, que não vai ajudar o teu sistema imunológico, não adianta tu incluir uma coisa que vai lá sutilmente trabalhar e vai tentar consertar o que o resto não conseguiu, ou tá tentando estragar, né? Aliás, puxando então para essa pauta, eu também nunca ouvi falar tanto quanto nos últimos meses sobre essa questão do corpo desinflamar ou inflamado, enfim. Explica pra gente do que você tá falando, porque a sensação que as pessoas têm é de quando a gente tá doente, não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Nós estamos sujeitos a adoecer, né? Eu digo assim, são as doenças não transmissíveis, né? As doenças que a gente adquire ao longo da vida, né? A maioria delas são doenças inflamatórias. Problema cardíaco, diabetes, são doenças que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, né? Falta de alimentação por hábitos em geral, né? O nosso organismo, ele tem um sistema de defesa muito grande, né? Ele conseguiria se defender de uma forma muito sozinho, né? Autônomo. Desde que ele não fosse atrapalhado, né? E o nosso sistema, esse nosso sistema imunológico depende de muitas coisas. É do suprimento que a gente dá, dos nutrientes. Se a gente quebrar o nosso corpo, se a gente quebrar ele em pedacinhos bem pequenininhos, o que vai sobrar? Nutrientes. Então, a gente é formado por tudo isso, né? Então, o nosso corpo, o nosso sistema imunológico, ele depende do que a gente come,
que a gente faz de atividade física, do que a gente tem de sono, como é o nosso sono, porque durante o sono tudo acontece, tudo que é bom, tudo que é ruim. Há uma desordem no nosso corpo durante o sono, mas isso tudo acontece de uma forma necessária, porque a gente precisa fazer isso, porque é ali que as coisas vão acontecer. Se tu vai formar massa muscular, é ali que vai acontecer. Se tu vai melhorar o teu sistema imunológico, é ali que vai começar a acontecer. Então, o sistema inflamatório e anti-inflamatório também está super ativo ali. E tem uma coisa muito importante que é o nosso intestino, né? O nosso intestino a gente chama de segundo cérebro, justamente porque ele está muito interligado com todas as nossas funções todas as funções do nosso organismo. Então, voltando à questão inflamatória, né? É muito questionável tudo isso, mas o nosso corpo, ele tem o poder de se tornar anti-inflamatório sozinho, desde que a gente ajude ele a fazer isso, né? Tendo uma mente saudável, um sono saudável, uma alimentação saudável, atividade física, né? São as relações que nós temos, é o contato com a natureza, tudo isso também interfere no sistema imunológico e no nosso sistema inflamatório e anti-inflamatório. Então, o que inflama o nosso corpo? Geralmente. A estresse. Sinto muito estresse, inflama muito, né? Não é possível. Mas, como a gente lida com isso tudo também, né? O estresse é inflamatório, alguns alimentos. Nós temos uma gama de alimentos industrializados muito grandes. Eu acho que a indústria trabalha, claro, porque eles querem vender, obviamente, né? E dá praticidade. E isso é real, né? Tudo que a gente encontra é prático, abre o pacotinho, e tá ali, né? Mas, junto com isso, vem um monte de aditivos que também fazem com que o nosso corpo lute contra aquilo ali, né? Então, se tornando inflamatório. Entendi. O corpo tá, ao invés de estar guardando esse sistema para lutar contra uma doença, contra um vírus, por exemplo, ele tá lutando contra aquele pacotinho que eu abri. Isso aí, com outras coisas que não são necessárias. Entendi, que eu poderia ter feito uma escolha melhor. É, isso aí. Tem alguns alimentos em si que podem ser inflamatórios, que a gente não pode dizer que é inflamatório, porque cientificamente não é comprovado, mas por isso que eu digo, na prática, a gente tem que tentar fazer para entender se para ti funciona ou não. Entendi. Mas, por exemplo, farinha de trigo, açúcar, né? Excesso desses alimentos são inflamatórios. Para mim, pelo menos é. Eu percebo direitinho, assim. Quando eu consumo uma quantidade muito grande de alimentos que tem esses, principalmente a farinha de trigo e o açúcar, é um combo, né? Gordura saturada. Que é? Fritura. Peixinho frito. Cláudia! E não é só o peixe frito, né? Batata frita. Se tu me perguntar hoje qual é a comida que eu tenho prazer em comer, é batata frita. Eu como. Eventual, mas como. O que é eventual? Uma vez na semana, pelo menos, eu como batata frita. Tudo bem. Se for uma vez por semana. Uma vez por semana. Obrigado, Deus, por essa resposta. Eu faço a minha batata frita. Tá. Eu pego a batata, eu descasco, eu pico e eu frito com um óleozinho novinho e boto fora o óleo depois. Porque dos males, o menor, né? Entendi. Algum jeito eu tenho que fazer para consumir uma coisa que eu gosto. Me dá prazer naquilo ali. Dá trabalho? Dá. Mas eu prefiro comer assim do que consumir... Onde eu não sei como foi feito. Isso aí. Onde eu não sei como foi Qual feito. óleo a gente usa para fritar? Eu uso para fritar, já que vai estragar igual óleo de soja, porque não é bom. Ele já é ruim por natureza e eu uso ele mesmo. Uma vez, boto fora e deu. E para cozinhar o normal? Azeite de oliva. Pode cozinhar com azeite de oliva. É isso. Sabe, Aline, que muita gente me pergunta exatamente isso. Sabe eu por quê? anotei isso até em algum lugar, porque volta e meia alguém fala, tu tá cozinhando com azeite de oliva, sabe por não quê? pode. O azeite de oliva, ele é fantástico. Né? Ele é extraído a frio, justamente para manter as propriedades da própria azeitona, do óleo, que é riquíssimo. Quando tu aquece ele, ele vai perder essas propriedades, mas ele não vai estragar. Ele vai continuar bom. O óleo de soja, ele já vem naturalmente ruim. E esses óleos todos que tem, canola, milho, coco, enfim. Canola não existe, né? A canola, na verdade, é uma planta que foi geneticamente modificada para se extrair o melhor que tem dela, que é o óleo. Então, também naturalmente não é interessante. Mas o problema desses óleos, eu vou te dizer que a forma com que ele é extraído, né? Ele é extraído com solvente, que é o hexano. E a partir daí, isso dali pode até ser que se tira esse solvente dele, mas acaba sendo um alimento um óleo que foi extraído de uma forma ruim, né?
E não tem muitas propriedades boas, não. O que eles teriam de bom? Vitamina E. Porém, a vitamina E se perde com a luz e com o oxigênio, no ar. Como são embalados esses óleos? Em embalagem transparente. Então, a vitamina E nem tá mais lá dentro, né? Então, nem verdade, isso a gente antigamente era lata, lata, né? Isso aí, né? Hoje... E o óleo de coco, que parece que agora vai salvar a nossa pátria, ele vai? É uma gordura saturada. Tudo, eu digo assim, a nutrição não é bom para todo mundo. Eu acho que tudo depende de cada pessoa e cada organismo, né? O que funciona para ti talvez não funcione para mim. O óleo de coco é ótimo, sim, ele é uma gordura fabulosa, maravilhosa. Porém, tem problema de fígado, esteatose hepática, por exemplo, já não deveria consumir. Então é bom, sim, mas não é para todo mundo. Entendi. Cláudia, eu quero te perguntar antes de ir pro próximo passo, pensando em gordura, a banha de porco, hein? Ai, pois então, né? Saturada, mas é natural. Pode? Pode. Eu diria que é melhor usar ainda a banha de porco do que muitas. Também não é para todo mundo, né? Pessoas que têm problema com colesterol, com excesso de gordura, né? Doenças lipidêmicas. Não é interessante utilizar em excesso, né? Mas por ser que ela já foi uma vilã, né? Assim como o ovo, né, Aline? Nossa, mãe de Deus! Assim como o ovo, e hoje é a base, né? O ovo da vida, é uma vida, né? Antes de falar do ovo, que eu acho uma pauta maravilhosa, margarina ou manteiga? Manteiga. Sempre? Sempre pensa assim, Aline. Quanto mais natural, melhor. A manteiga é o quê? A gordura do leite. Tá. A margarina é o quê? A gente não sabe direito. Ela tá no pote, Cláudia. É o óleo de soja que transformaram ele em algo sólido. E a nata? A nata é natural. Podemos. Pode. Eu acho que do final dessa entrevista eu vou perguntar as quantidades daí, porque daí... Aí é pessoal. Tá todo mundo falando assim, legal, vamos comprar um pote de nata e comer hoje com pão e melado. Daí não vamos fazer essa pergunta daqui a pouquinho. O problema é o pão. Entendi. A nata e o melado são mais naturalzinho, né? Entendi, o problema é o pão. Antes de falar do ovo, eu até ir pensando no problema é o pão, só pra o time da farinha. Sabe o que eu ouço muito? Agora a farinha é a vilã. Mas se antigamente, que a nona fazia, e eu sei que o ouvinte tá falando disso agora, fazia aquela fornada, 9 pães na segunda, daí na quinta já tinha que fazer de novo, todo mundo comia e todo mundo era saudável. Conta, Aline, Cláudia. A alimentação antigamente era totalmente diferente, né? A farinha que se usava era diferente. Hoje nem a farinha mais é tão, né? Ela é totalmente modificada para dar um processo e um resultado na panificação muito melhor, para se extrair o melhor que a farinha pode ter. Se tu vai comer, é que nem a gente estava falando antes, né? Se tu comer de tudo um pouco, tu pode comer de tudo, né? Desde que não seja muito. Só que hoje a nossa alimentação é muito industrializada. Então, pode ser que a farinha não seja a vilã de tudo, mas num contexto geral, a farinha acaba sendo. Porque tem farinha em tudo. Antigamente se comia o pãozinho lá de manhã ou de noite, que seja, e era aquele pãozinho. O resto do dia era fruta, era comida de verdade, era, né? Então, aquele pãozinho não fazia diferença alguma, né? O problema é o contexto todo, que a gente inclui farinha em tudo. Café da manhã, pão. Lanchinho, bolachinha. Almoço, lasanha, massas e afins. Peixe empanado. O que tem no empanado? Farinha também. Aí de tarde vou comer o quê? Uma bolacha de novo, um bolo, né? E à noite vou comer o quê? De novo vou comer o pão. Então é uma sobrecarga muito grande, né? E Cláudia, pensando nesse contexto da farinha, eu posso fazer trocas por outras farinhas que são melhores? Ou tudo é farinha? Tem as melhores, né? Eu sempre digo assim, a farinha de trigo, se ela fosse o trigo original lá, talvez não seria tão ruim. Mas o problema desse tá ligado ao nosso intestino, né? E aí vem a questão da inflamação de novo que a gente falava antes, né? O nosso intestino responde muito severamente quando utiliza farinha. E eu digo assim, não come pão uma semana e vê como tu vai te sentir, né? Se a pessoa, me sinto igual, normal, tudo bem, tranquilo. Agora, tô totalmente desinchada, não sinto mais aquele peso, meu intestino funciona todos os dias, porque isso é o normal, funcionar todos os dias, né? A gente se acostuma, às vezes, com o nosso normal, né? Meu intestino funciona 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, mas para mim isso sempre foi assim, mas tá errado, né? Tá errado, tem que funcionar todos os dias, funcionar bem todos os dias. A gente tem que prestar muita atenção nos sinais do nosso corpo, né? Eu sempre digo que o que a gente elimina é tão importante quanto aquilo que a gente coloca para dentro, né? Tem que observar, olhar, cuidar.
Mas, enfim, né? Qual que era a pergunta mesmo, Aline? Agora até me perdi. Se outras farinhas. Porque outras farinhas, também tem muita oferta de farinha. A gente olha pra prateleira e tu tem uma loja pra poder nos ajudar. E tem hoje muitas, talvez sempre existiu, mas agora mais, né? O marketing nos leva a ver a farinha de milhares de coisas, né? Essa farinha, ela é boa ou ela continua sendo uma farinha? A farinha de trigo, por exemplo, o que é ruim dela é o glúten, que a digestão é muito ruim. Farinhas que não têm o glúten seriam melhores, né? Um exemplo. A gente não está falando de calorias, tá? A gente está falando de como metaboliza isso no nosso corpo, né? Farinha de aveia é uma farinha simples, é uma farinha que funciona na produção de qualquer coisa igual a farinha de trigo, ela só não tem o glúten, não vai deixar talvez tão fofinho um pão como se fosse feito com o trigo, né, em si. Mas a farinha de aveia, então, é uma opção muito boa, né? Existem farinhas de castanhas, de farinha de amêndoas, farinhas... Elas são ótimas. Não vão ter um resultado na panificação igual a farinha de trigo, né? Fofinho, não vai ficar tão fofinho. Aí tu tem que achar outros meios e outras combinações para fazer que aquilo ali funcione, né? O glúten, então, eu posso dizer que ele é um vilão. Do meu ponto de vista, o glúten é um vilão, e não só para aquelas pessoas que têm a intolerância mesmo, né, que são celíacos, que daí é um caso bem específico, né? Mas do meu ponto de vista, a digestão do glúten é ruim. Cláudia, antes, eu não esqueci do ovo, tá? O ovo tá aqui, eu já vou falar do ovo, gente. Mas tu trouxe uma fala aí que me chamou a atenção, que tu diz, a gente tá falando da resposta do corpo, não necessariamente da caloria. Para emagrecimento, o olhar para tudo isso que a gente tá falando ainda é um pouco diferente. Ainda é um pouco diferente, Contar calorias são necessários? Não. Ah, tá bom. Muito. Não. Segunda resposta que eu já Contar gostei. calorias, não. Eu sempre digo, né? Isso, e nem se pesar todos os dias, né? Não precisa, Cláudia. Não, por favor. Olha aí, Brasil. Quando a gente consegue entender o quão pouco o nosso corpo precisa, a gente vai trabalhar com a nossa fome e nossa saciedade, que é o mais importante. E essa é a relação que a gente tem que ter com a comida. Comer quando tem fome, né? A gente sacia muita coisa com a comida. Então eu não preciso mais comer de 3 em 3 horas. Não, claro que não. Porque isso é quase uma tortura, né? É uma tortura. E eu ouço muito isso. Eu tô comendo de 3 em 3 horas. Na minha jornada, por exemplo, e eu penso que na maioria das mulheres, é impossível. É impossível. Né? Eu tô numa tarde de gravação, não tem como eu comer de 3 em 3 horas. É isso aí. O comer de 3 em 3 horas é uma crença e está muito relacionado também com o fato de tentar manter sempre a fome em stand-by, né? Que eu acho que é interessante, eu sempre digo isso para os meus pacientes. Se tu vai comer só quando tem fome, mas se naquele momento que tu vai comer um boi inteiro, porque tu tá com muita fome, não, então come de 3 em 3 horas, que é melhor. Entendi, para algumas pessoas vai funcionar. Isso aí. Se isso vai te trazer... A próxima refeição vai ser ruim se tu ficar sem comer nesse intervalo muito grande, então come de 3 em 3 horas. Por isso que eu digo, não é tudo pra todo mundo. Não é. Por isso que não dá pra baixar a dieta da internet. É claro, olha né? Aí. É tudo personalizado. Ai, Cláudia, me diz uma coisa. O ovo que já foi o vilão passou a ser o salvador da pátria, né? E a gente percebe assim, tem pessoas que fazem seus posts lá na rede social falando sobre comer muitos ovos durante o dia. E aí, qual é o time? O que tá certo, o que tá errado? Pode, não pode, quantidade? Cada ser é um ser, né? O ovo, ele é fantástico porque ele é completo. Ele tem pouquíssimas vitaminas e minerais que não estão lá contidos dentro da sua composição natural, né? Então, tu quebra a casquinha ali, tu tem um multivitamínico, eu digo, né? E versátil, porque tu pode comer ele frito, por que não, né? Se tu vai utilizar uma frigideira antiaderente com um pouquinho de azeite de oliva, um pouquinho de óleo de coco. Tá tudo bem? Tá tudo certo. Frito, omelete, cozido, de qualquer... É versátil, tu pode botar alguma coisa misturadinho ali, um tempero diferente, e sempre vai ter um gostinho diferente. A quantidade que se come depende de cada um, mas eu sempre digo assim, ó, pelo menos, no mínimo, um ovo por dia todo mundo deveria comer. No mínimo, um ovinho por dia e completo, né? Tem esse negócio de ter que tirar a gema, porque a gema tem colesterol, porque o ovo inteiro, ele é saudável. Come inteiro. E cozido, pelo amor de Deus, não coma ovo cru. Porque eu escuto muito isso ainda, né? É verdade, tinha uma época que falava muito sobre isso. Não muda em nada. A composição dele vai continuar sendo a mesma, ele cru ou cozido. Só que cru tu tem ainda a possibilidade de se contaminar, né? Um pouquinho. Hoje em dia é muito controlada a produção, né? Mas, enfim.
Cláudia, jejum. A gente tem que fazer, porque também nunca se ouviu falar tanto sobre esse jejum do que agora. Porque antes parecia um erro fazer um jejum, agora parece que também vai resolver o nosso problema. Depende para que se usa, né? O jejum, eu pratico o jejum pelo menos um pouquinho mais estendido, assim, pelo menos umas 2 vezes na semana. Mas para mim, ele traz uma clareza mental muito grande. Eu consigo raciocinar melhor, eu consigo ter uma memória melhor. E é para isso que eu uso o jejum. E eu me sinto muito bem. Uhum. Eu treino de manhã. Se eu for treinar, comer e treinar, eu não me sinto bem. Uhum. Então, eu preciso desse jejum para isso também, para usar o meu melhor lá dentro do meu treino, né? Mas o jejum, se ele usado de forma consciente, ele é interessante. Porque ele faz todo esse recover do nosso corpo, né? Que nem eu falei, tem uma desordem muito grande durante a noite, que é normal, natural, todo mundo faz, né? Um sono bem feito, bem tido, né? Uhum. Um sono que a gente ter um sono bom durante a noite, de 6, 7 horas. E eu digo bom é não acordar, né? Não acordar para fazer xixi, não acordar para ir no banheiro. Tem muitas pessoas que têm essa necessidade. Mas o sono bom durante a noite, ele faz toda essa retomada. Quando a gente acorda e come de manhã, o nosso sistema imunológico, vamos voltar para o sistema imunológico, olha né? Aí, viu? A gente volta sempre. Durante a manhã, o nosso sistema imunológico está super ativo. Tudo que a gente consumir ali para ajudar ele... Já deve ter ouvido falar naquele limãozinho de manhã cedo. Anotei, o shot matinal. O shot matinal. Shot é um concentradinho, né? Por isso que a gente chama de shot. Aquele limãozinho de manhã que a gente coloca alguma coisa, que pode ser extrato de própolis, gengibre, açafrão, o que achar melhor, né? Aquilo ali é para ajudar o sistema imunológico. E se tu comer alguma coisa logo em seguida, tu vai interromper. Não adiantou de nada. Tu interrompe esse teu processo. Porque daí todo o nosso corpo é controlado por hormônios, né? E aí tu tá entrando com um hormônio que é a insulina, que é super necessário, né? Mas é o que precisa ali para fazer toda aquela glicose entrar na célula. E ele interrompe muitos processos também, né? Então é interessante dar esse tempinho, né? Nem que seja 2 horas depois que tu acordou. Mas isso não, que nem eu falei, não é igual para todo mundo. Tem pessoas que acordam, precisam comer. Tudo bem, respeita o teu corpo, né? Mas do meu ponto de vista, pelo menos um dia na semana fazer um jejumzinho para fazer essa reorganização é interessante. Então vamos pensar, eu jantei, dormi, acordei, posso ir pro almoço sem comer, uma vez por semana, por exemplo. Aline, depende da hora que tu pelo menos 12 horas. 12 horas. Então se tu vai pensar, jantou às 8 da manhã tu pode comer. Ok, não precisa. Se tu vai comer às 10 da manhã já foi 14, foram 14 horas, né? Então tudo certo, tá bem tudo tranquilo. Certo. Faz bem. Faz bem, faz bem. E o shot matinal também? Perfeito, o shot matinal tu pode fazer conforme a tua necessidade, né? Eu, às vezes, uso guaraná em pó quando eu vou pra academia, porque me dá energia. A cafeína eu gosto muito, assim, mas a cafeína tem outras questões, né? Mas a cafeína, guaraná em pó, o shotzinho com limão. Se tu vai usar meio limão, um limão não vai quebrar jejum. Né? Pode. Então, perfeito, tranquilo. E o sistema imunológico agradece. Tá tudo bem. Olha só, o Celso está nos perguntando, só para não perdermos o time da farinha. Farinha de arroz pode? Pode, farinha de arroz pode, sim, né? Que se tu vai fazer uma preparação, por exemplo, né? Ela não tem glúten. Ela né? não tem. O arroz não tem glúten em si, naturalmente não. Eu falei da farinha de aveia, ela antes, eu só fazendo um parênteses, a farinha de aveia em si, naturalmente, não teria glúten. Ela pode ter glúten pela contaminação cruzada com a farinha de trigo. Mas a farinha de arroz, não tem glúten. Pode ser utilizada, mas um pão feito só com farinha de arroz é pra acabar. É horroroso. É seco, arenoso. Então tem que fazer uma misturinha ali com outras farinhas pra conseguir dar certo. Eu achei que ela ia dizer, é maravilhoso, né? Não dá, não é bom. Tem que ser saboroso, né? A gente tem que ter prazer no que come também. Açúcar ou adoçante? Nenhum dos dois. Ah, Cláudia, mas a gente... Assim, tá, a pauta polêmica do café, né? Então, tudo bem, café a gente já superou, a gente tá tomando sem açúcar. Mas assim, vou fazer um bolo em casa. Vou fazer um bolo hoje à tarde. Bota açúcar. Branco, normal. Açúcar normal, branco, demerara, o mascavo. O mascavo é menos industrializado, né? Ele acaba sendo menos industrializado dependendo da origem que ele tem. Mas caloria é igual. É igual. E açúcar é igual, e ele é inflamatório igual, o intestino responde ruim igual, e o sistema imunológico responde ruim igual. E o adoçante da mesma forma? Da mesma forma. Então o mel? O mel é melhorzinho. Ela demorou. Não, porque o mel é que nem eu digo, não é pra todo mundo, né? Mas o mel, ele é funcional, né?
A abelha usa o mel, a abelha produz ali o mel. Ele para o sistema imunológico, ele é fantástico, né? Ele tem calorias. Muitas. Para quem tem diabetes ou resistência insulínica, o mel é um veneno. Por isso que eu disse, não é para todo mundo. E o melado também? Melado também. Cumpre o mesmo papel. É bom, mas... Né? É isso aí. É bom, mas tem as suas limitações. Então, de novo, para quem está nos acompanhando agora, vai fazer o bolo para o final de semana, nesse caso, usa o açúcar. Usa o açúcar. O problema seria comer o bolo todos os dias, então. Isto é a frequência. O bolo do final de semana tá tudo bem. Tranquilo. A gente pode comer de tudo. Obrigado, Deus, né? Porque eu achei que ela ia dizer, não, nem no final de semana. Tô no buffet, cheguei no buffet, o relógio agora é conosco, mas assim, cheguei no buffet do restaurante, porque eu imagino que essa também seja a jornada de muitas pessoas que nos acompanham hoje, e daí, Cláudia, a gente tem que caminhar entre o que é ideal e a nossa rotina de hoje em dia, pensando especialmente nas mulheres. Cheguei no buffet do restaurante, o que eu escolho pra comer? Se tu vai todo dia no buffet do restaurante, todo dia vai ter tudo aquilo lá, então escolhe batata, um de cada vez. lasanha, tudo. Reparte na tua semana, né? O melhor, a forma, como deveria ser o nosso prato, né? O prato ideal, até inclusive é esse nome, né? O prato ideal. Metade dele salada. Cozida, crua, indiferente. Salada. Mas a metade dele salada. E a outra metade tu divide em 3. Um carboidrato, arroz, massa, batata, polenta, aipim. Um. Tem necessidade de mais que um. Feijão ou lentilha, que eu acho que são alimentos que também não é para todo mundo, né? Mas são importantes. Feijão ou lentilha ou grão de bico. E carne. Que pode ser suíno, res, frango, peixe, ovo. Né? Desde que não frito. Desde que não frito. Nas condições que, infelizmente, é o que tem no restaurante, né? Então, por exemplo, mesmo o peixe, que é super indicado, se eu vou comer frito, faço outra escolha. Isso. Faz outra escolha. E essas dietas que são zero carboidrato? Então, a salada e a carne, tudo bem? A gente não consegue zerar o carboidrato, né? A gente chama elas até de low carb por isso, né? Porque acaba sendo baixo em carboidrato, mas se tu vai comer fruta Entendi. Tem frutose, tem carboidrato, né? Aline, tem uma coisa que eu vou falar que talvez seja polêmica, assim, mas o carboidrato é desnecessário, né? Se tu vai pensar nutrientes essenciais, não existe carboidrato essencial. Se tu vai pensar na determinação lá do próprio Ministério da Saúde, tá? Existe proteína essencial, aminoácidos essenciais. Existem gorduras que são os ácidos graxos essenciais, mas o carboidrato não é essencial. A gente viveria muito bem só com o carboidrato que vem de natureza ali das que daí da fruta. Isso aí, de alguns vegetais, né, em especial. A gente não precisaria necessariamente do carboidrato. A gente tem muita energia de muitas outras coisas, né? Bom, eu vou precisar fechar, mas eu tô ficando nervosa com esse programa. Olha só, a sobremesa, Cláudia. Eu como no restaurante, a sobremesa é muito boa. Mas o potinho é tão pequenininho. Não, mas tudo que é dosado, Aline. Se tu escolhe um dia lá pra tu comer a sobremesa, come. Se aquilo te dá prazer, come, né? Mas que seja moderado. Não há necessidade de tu exceder. Não precisa comer todos os dias porque ela tá lá todos os dias, né? Não é legal comer esse doce todos os dias? Todos os dias não é legal. E assim, eu vou te dizer uma coisa. Se tu precisa comer doce todos os dias depois do almoço, tenta mudar esse hábito. Fica uns dias sem. Porque essa necessidade, a tendência de tu perder essa necessidade é muito grande. Né? Olha aí, que é o café com açúcar. Depois de um tempo, tu não precisa mais. É isso aí. A gente doma o nosso paladar, né? Assim como crianças, né? A gente doma o paladar deles para ter necessidade de doce, né? Aliás, as crianças, a necessidade do doce é muito maior do adulto em dar do que a criança em comer, né? Porque ela nem conhece, né? Não conhece. Cláudia, a gente poderia ficar falando 5 anos sobre essa pauta, mas o relógio é cruel conosco. Antes de fechar, a ouvinte nos diz o seguinte: tenho alergia ao ovo, ao glúten e ao amendoim. Não é fácil fazer muitas receitas, porque muitas vão esse produto. É a Irene Caps. Tem mais alergia alimentar agora, né? Muita alergia alimentar. Realmente, geralmente as pessoas que estão envolvidas com alergias, né? Que têm algum tipo de alergia, tem um problema muito grande de comer fora de casa, né? Tem que produzir muito o que se faz, né? Ovo, o que mais que ela tem de alergia? Amendoim e... farinha, não. Glúten, ovo e amendoim. E amendoim. Mas tem tem várias opções, né? O glúten limita um monte de coisa, claro, né? O ovo muito mais, né? Mas tem a carne, tem um monte de outras coisas que dá para consumir, né? Também. E quem tem problema de alergias tem que cuidar muito bem do intestino. Porque é o intestino que dá essa resposta alérgica, né? Então, cuida bem do intestino, né? Tem muita coisa que a gente pode usar que faz o intestino funcionar muito melhor.
Antes de fechar, a Roxane tá dizendo, é lá de Nova Brécia, olha, só para deixar um abraço para a Nutri Cláudia, porque eu sou paciente dela e não canso de agradecer por ela me abrir os olhos, lá de Nova Brécia. Ai, que carinho, joia. Nova Brécia. Obrigada, viu? Olha só, que legal. Cláudia, deixa teus contatos, tua rede social, o arroba lá da tua loja, para o pessoal conhecer mais o teu trabalho. Tá certo, então, minha loja é a Munavita, é arroba Munavita Natural, e o meu Instagram é @Claudia_Silveira. Nutri Cláudia Silveira. O meu telefone é 9. Vou anotar que daí a audiência consegue anotar junto. 9... É 519-8434-7366. Isso aí. Cláudia, até a próxima. Muito obrigada, viu? Agradeço, viu, a confiança e agradeço estar aqui. Muito legal. Eu poderia falar anos mesmo sobre isso. Nós vamos te chamar mais vezes. Te prepara. Antes do verão a gente vai te chamar, tá? Tá legal. Porque a gente lembra muito da Nutri quando o verão tá chegando. É verdade, viu? né? Que Mas loucura. vamos pensar que tem que ser o ano inteiro. Tem que ser o ano todo. Beijo pra ti, bom final de semana. Obrigada.